Quando era moleque, trabalhei na casa de uma senhora já bem idosa, quase 80 anos, dona de um laboratório farmacêutico no Rio Grande do Sul, e esta casa em Gramado guardava relíquias muito importantes, guardava livros muito interessantes para um menino de 10 anos de idade. Livros que continham fórmulas farmacêuticas, como as fórmulas ou os livros do Dr. Kneipp, um médico alemão, que tinha lá na medicina naturista uma série de informações interessantes para mim naquela época, e hoje ainda algumas delas de valor. No sótão desta casa, nos dias de chuva, eu vasculhava livros diversos, e um desses livros, ele contém histórias que não são histórias reais, mas são histórias que se assemelham a fatos da vida real. Eu chamaria eles, na linguagem de hoje, de histórias fake. Então, um livro que conta histórias fake, que tem alguma semelhança aqui ou acolá com um determinado lugar, povo, cidade, enfim, etc., mas que são histórias fictícias, parábolas, histórias que não aconteceram na verdade. Um livro de romance que conta muitas coisas interessantes para que se possa ter à mão e, ao vasculhar, visualizar outros tempos, outras situações. Tem uma história interessante, fake, de um determinado alcaide que foi deposto do seu cargo, e esse determinado alcaide, ao ser deposto do seu cargo, tinha lá razões diversas dentro do seu grupo de trabalho que o levaram a ser deposto. Nesta condição de alcaide deposto, ele pensou algumas coisas, está neste livro com histórias fictícias, fakes, pensou algumas coisas que são interessantes. E eu gostaria de repartir na live, no aparecimento de hoje, uma questão que é interessante dessa história. Um determinado cidadão, Malvares, amigo de Sebinho, estavam também a serviço desse alcaide nesse determinado sítio, nesta cidade que conta este livro. E Sebinho e Malvares eram extremamente venais, se vendiam por valores quaisquer, gostavam de ter os seus também participando do bolo governamental, gostavam que os seus também participassem do governo daquele alcaide que posteriormente foi deposto. Estou falando de fake, de uma história que não tem razão direta com nenhum acontecimento que nós tenhamos no mundo moderno, nesse momento na história do Brasil ou do Rio Grande do Sul. E Sebinho e Malvares bolaram várias coisas. Malvares gostava de remédios. Ele era um homem de entendimento grande, um homem inteligente, e ele gostava de construir assuntos ligados à saúde das pessoas, ao remédio que as pessoas poderiam tomar para cuidar da sua saúde. E ele era de confiança do alcaide, e por ser de confiança do alcaide, havia feito várias ações importantes para construir equipamentos de saúde para as pessoas daquele lugar, escritos neste livro, que é um livro que conta parábolas, histórias, um romance, um livro fake. E este cidadão, ele extremamente venal, havia sido corrompido juntamente com Sebinho, que tinha um comportamento de buscar vantagem naquelas pessoas que participavam do governo do alcaide, mas que estavam sob sua indicação, e eles acabaram, na verdade, criando e se contradizendo em diversos assuntos dentro desse governo. E estas contradições levaram à destituição, uma das causas de destituição do alcaide, então por ação destes dois cidadãos que eram de confiança daquele alcaide. Um, venal, o outro também o foi, e os dois criaram equipamentos que eram de desgovernança.
Malvares havia escrito coisas maravilhosas sobre métodos de tratamento. E depois, em um determinado momento, foi convencido por Sebinho a desdizer o que havia escrito. E ao desdizer, ele cria uma grande celeuma com um impacto grande, gigante sobre a população daquela cidade, levando muitas pessoas a não ter saúde plena, a não conseguir ter toda a exuberância da saúde, porque haviam perdido espaço para essa nova visão corrompida de Malvares. Sebinho, como sempre, tinha lá os seus dentro do governo, tinha os seus mais próximos dentro do governo e levava vantagens, né? Inclusive com a destituição do governo, levou vantagens pessoais extremas. Uma história destas que nós lemos aqui nesse livro de parábolas são histórias com semelhança ou não com a realidade atual, mas que achei interessante sobre a forma como as pessoas abençoadas por outras pessoas, em um determinado momento, pela ganância, elas acabam, na verdade, se corrompendo e se tornando, na verdade, traidores daqueles ou daquele a quem eles deviam, na verdade, a verdade, e por ser usuários de tráfico de influências acabam destituindo ou tirando ou sendo traidores daquele que os sustentava. Mais uma dessas histórias, vou contar muitas histórias fake por aqui, e essas histórias fake estão nesse livro que eu trouxe desta era prisca, que conta histórias apenas.